Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou o Ricardo Ferreira e este é o quadro Literatura. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, aperte esse botãozinho vermelho aí, ative o sininho da notificação e deixe o seu like para a plataforma entender a relevância de nosso canal. E no quadro Literatura, hoje eu vou concluir, se assim Deus permitir, falando desta literatura aqui. Os melhores discursos de Martin Luther King, um apelo à consciência. Um livro que mudou a minha essência, mudou a minha consciência social e que me inspirou a fundar uma biblioteca comunitária aqui no bairro onde eu moro, Lagoa Magé, Rio de Janeiro. Mas antes, eu quero ler também algumas frases de pessoas relevantes da nossa nação, do nosso país, como Monteiro Lobato, que ele disse: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Outro pensador, ele disse assim: os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e elas sim mudam o mundo. Outro pensador, Pedro Bom Jesus, disse: a leitura é uma chave para se ter um universo de ideias e uma tempestade de palavras. Nina Alves falou assim: o ato da leitura é muito bom, expande os horizontes, aumenta o vocabulário e nos torna mais flexíveis para argumentar. Ler um bom livro é algo tão poderoso, capaz de mudar o rumo de uma sociedade. Leia, disse Edson Andrei de Araújo Falcão. E é isso que nós vamos fazer agora, de uma maneira bem rápida, sucinta, para falar um pouco deste livro aqui. E de maneira inicial, eu quero ler a introdução, a apresentação, a edição brasileira deste livro aqui. Página 7. Em 1955, Emmett Till era um jovem negro de 14 anos que morava em Chicago, cidade do norte do estado de Illinois, às margens do lago Michigan, nas regiões dos Grandes Lagos. Chicago não era, por assim dizer, um exemplo de integração racial, mas a situação por lá era bem menos tensa do que no sul, em especial quando comparada àquelas dos estados da Califórnia do Norte, da Carolina do Sul, da Geórgia, Alabama, Tennessee e Mississippi. Pois foi para o Mississippi que Emmett viajou no verão de 1955. Sua mãe enviou para visitar o tio Moses, que morava na pequena cidade de Morney. Emmett chegava a um local onde mais de 500 casos de linchamentos de negros haviam sido documentados desde 1882 e onde os assassinatos por motivos raciais não eram raros. Ao mesmo tempo, o clima no sul não estaria nada bom naquele verão, em especial depois da decisão da Suprema Corte norte-americana em 1954, dando ganho de causa à proibição da segregação racial nas escolas do país. Emmett chegou a Morney em 21 de agosto daquele mesmo ano e logo se enturmou com os jovens catadores de algodão da comunidade negra local. 3 dias depois, estava com ele uma mercearia e, partindo deste ponto, há várias versões sobre o que aconteceu. O primeiro relato diz: Emmett tinha sempre no bolso uma foto de uma amiga branca de Chicago que gostava de exibir aos jovens locais como sua namorada. Um deles, então, teria desafiado a falar na mercearia com a jovem branca Caroline Brinett, mulher de Roy Brinett, dono do estabelecimento. Caroline estava sempre na loja e os negros da região sabiam disso. Segundo consta, Emmett teria ido até a mercearia e comprado uma bala e se despedido de Caroline com um bye-bye. Outra versão diz que Emmett teria assoviado para Caroline e ela, mais tarde, contou que ele, na verdade, o agarrara e convidara para um encontro, enquanto Ronnie estava fora da cidade viajando. A história chega a ser narrada em um jornal local e quando o marido branco de Caroline voltou para casa, 3 dias depois, toda a cidade sabia do incidente. Ronnie, de 29 anos, então decidiu chamar o seu meio-irmão, J.W. Milan, de 40 anos, para ensinar a Emmett, que ainda sofria os resquícios de uma paralisia infantil, uma lição. Eles se encontraram às 2 horas da manhã de domingo, 28 de agosto de 1955. Meia hora depois, já estavam com o jovem negro no carro.
e Emmet foi levado até uma plantação inóspita no Condado do Sul, vizinho de Morney. Foi primeiro surrado até que teve o olho arrancado, depois levou um tiro de pistola 45 e em seguida teve seu pescoço amarrado com arame farpado e um peso com mais de 2 quilos para que afundasse quando fosse jogado no lago. E quando o corpo foi encontrado, só pôde ser reconhecido pela família por causa de um anel que usava. Então esse é o cenário que surge Martin Luther King. Esse é o cenário em que ele ressurge, em um conflito racial, em um conflito em que o racismo é muito evidente, muito grave, muito agudo, e que a sociedade negra norte-americana precisava de um libertador. E surge Martin Luther King. Eu quero ler o seu sermão mais conhecido, mais famoso, que é Eu Tenho um Sonho, página 73. Disse Martin Luther King, abre aspas, em seu discurso. Estou contente de me reunir hoje com vocês, nesta que será conhecida como a maior demonstração de liberdade na história da nossa nação. Há 10 décadas, um grande americano, sob cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da emancipação. Esse magnífico decreto surgiu como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros que arderam nas chamas da árida injustiça. Ele surgiu como uma aurora de júbilo para pôr fim à longa noite de cativeiro. Mas 100 anos depois, o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda está tristemente dilatada pelas algemas da segregação e pelos grilhões da discriminação. 100 anos depois, o negro vive isolado numa ilha de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro ainda vive abandonado nos recantos da sociedade na América, exilado em sua própria terra. Assim, hoje viemos daqui para representar a nossa vergonhosa condição. De uma certa forma, viemos à capital da nação para descontar um cheque, quando os arquitetos da nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração da Independência. Sim, eles estavam assinando uma nota promissória, da qual todos os americanos seriam herdeiros. A nota era uma promessa de que todos os homens, sim, negros e brancos, igualmente teriam garantidos os seus direitos inanieláveis à vida e à liberdade e à busca da felicidade. É óbvio, neste momento, no que diz respeito aos seus cidadãos de cor, a América não pagou essa promessa. Ao invés de honrar a sagrada obrigação, a América entregou à população negra em cheque ruim, um cheque que voltou com o carimbo e sem fundos. No entanto, recusamos acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Recusamos acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes cofres da oportunidade desta nação. E assim, viemos descontar esse cheque, um cheque que nos garantirá sobre a demanda, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Viemos também a este glorioso local para lembrar a América da urgência feroz do momento. Não é hora de se comprometer com o luxo comedido ou tornar a tranquilizante do gradualismo. Agora é a hora de concretizar as promessas da democracia. Sim, Senhor, agora é a hora de deixar o vale sombrio e desolado da segregação pelo caminho, ensolarado da justiça racial. Agora é a hora de conduzir a nossa nação à areia
da movimentação da injustiça racial para a sólida rocha da fraternidade. Agora é a hora de tornar a justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para a nação ignorar a urgência do momento. Este verão sufocante do legítimo descontentamento dos negros não passará até que haja um outono vigorante de liberdade e igualdade. O ano de 1963 é um fim, mas um começo. E aqueles que agora esperam que o negro se acomode e se contente terão uma grande surpresa se a nação voltar a negociar como de costume. E não haverá descanso nem tranquilidade na América até que conceda ao negro a sua cidadania. As tempestades da revolta continuarão a balançar os alicerces da nossa nação, até que floresça a luminosa manhã da justiça. Mas há algo que devo dizer a meu povo, diante da entrada reconfortante do Palácio da Justiça. Ao longo do processo de conquista do nosso merecido lugar, não podemos nos condenar com os atos criminosos. Não devemos saciar a nossa sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir a nossa luta no mais alto nível de dignidade e disciplina. Não podemos permitir que nosso protesto degenere em violência física, vezes sem fim. Devemos nos elevar às majestosas alturas para confrontar a força física com a força da alma. A nossa maravilhosa e militância que engolfou a comunidade negra não deve nos levar a desconfiar de todos os homens brancos, pois muitos de nossos irmãos brancos, como se torna evidente em sua presença aqui hoje, compreenderam que seu destino está ligado ao nosso. Eles compreenderam que a liberdade está atada à nossa, de forma inentricável. É assim a palavra, inentricável. Não podemos caminhar sozinhos. Enquanto caminhamos, devemos prometer que sempre marcharemos adiante. Não podemos voltar. A quem pergunte aos devotos dos direitos civis, quando ficarão satisfeitos? Nunca. Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos incendiários horrores da brutalidade policial. Não ficaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados pela fadiga da viagem, não obtiverem a hospitalidade nos hotéis das rodovias e das cidades. Não ficaremos satisfeitos enquanto a única mobilidade social é que o negro possa aspirar, seja deixar o seu gueto por um outro maior. Não ficaremos satisfeitos enquanto nossos filhos forem despidos da sua personalidade e tiverem a sua dignidade roubada por cartazes que dizem só para brancos. Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro do Mississippi não puder votar e o negro de Nova York acreditar que não é para votar. Não e não. Não estamos satisfeitos e nem ficaremos satisfeitos até que a justiça jorre como uma fonte e a equidade como uma poderosa correnteza. Não ignoro que alguns de vocês enfrentaram inúmeros desafios e adversidades para chegar até aqui. Sim, Senhor. Alguns de vocês recentemente abandonaram as estreitas celas de prisões. Alguns de vocês estiveram nas regiões onde a busca pela liberdade os deixou abatidos pela tempestade da perseguição e abalado pelos ventos da brutalidade policial. Vocês são os veteranos do sofrimento profícuo. Continuem a lutar com a fé de que o sofrimento imerecido é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, volte para a Louisiana, voltem para os cortiços,
voltem para os guetos das cidades do norte, conscientes de que, de algum modo, essa situação pode e será transformada. Sim, não afundemos no vale do desespero. E digo-lhes hoje, meus amigos, mesmo diante das dificuldades de hoje e de amanhã, e ainda tenho um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho, é que um dia esta nação se erguerá e experimentará o verdadeiro significado de sua crença. Acreditamos que essas verdades são evidentes e que todos os homens são criados iguais. Sim, eu tenho um sonho, e que um dia, nas encostas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos sentarão ao lado dos filhos dos antigos senhores, à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, um dia em que no estado do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho em que meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Sim, Senhor, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia, lá no Alabama, com o seu racismo vicioso e com o seu governador, de cujos lábios gotejam palavras de intervenção e anulação, um dia, bem no meio da Alabama, meninas e meninos negros darão as mãos a meninas e meninos brancos como irmãos e irmãs. Hoje eu tenho um sonho. E eu tenho um sonho de que um dia todo vale será alteado, sim, e toda colina baixada, e o áspero será plano, e o torto direito, e será revelado a glória do Senhor. E juntas de todas as criaturas aparecerão. Esta é a nossa esperança, esta é a fé que levarei comigo a voltar para o sul. Com esta fé, poderemos extrair da montanha do desespero uma rocha de esperança. Sim, com esta fé, poderemos transformar os clamores dissonantes da nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Sim, com esta fé, sim, Senhor, podemos partilhar o trabalho, partilhar a oração, partilhar a luta, partilhar a prisão, partilhar o nosso anseio por liberdade, consciente de que um dia seremos livres, e esse será o dia, em que todos os filhos de Deus poderão cantar um renovado sentido de liberdade. Eu tenho um sonho. Martin Luther King. Fenomenal, amados. Fenomenal. Quero ler aqui um outro evento que Martin Luther King ele foi convidado para fazer uma cerimônia fúnebre, onde 4 meninas foram mortas. Pelo ardor do peso da segregação racial. O atentado à bomba cometido pelo clã, a Igreja Batista da Rua 16, que matou durante o culto 4 lindas e inocentes meninas, trouxe mágoa e profundo sofrimento ao coração dos familiares, melancolia e a consciência dessa atroz brutalidade à nação. Meu coração palpitava de dor enquanto buscava explicações. Pensei nos milhares de crianças que marcharam diante da morte. Pensei em mim mesmo, em minha família, face a face com a morte. Perguntei-me se os familiares e os amigos de luto pelas 4 meninas se alimentariam de ódio e a culpa e acreditariam que aquela terrível perda como um desígnio de Deus. Salomão ponderou que Deus pôs a eternidade no coração dos homens. O louvor de Luther King retrata essas 4 meninas inocentes, recém-chegadas à vida, desempenhando com maestria seus papéis no palco da história e saindo de cena de volta à eternidade. O sermão tece como a morte dessas meninas uma trama de mensagens endereçada àqueles que deveriam ser firmes e ativos na cruzada pela liberdade,
e pela dignidade, os pastores silenciados, os políticos vacilantes, o tolerante governo federal e o negro que aceita passivamente a segregação, a coragem para ouvir e agir de acordo com a mensagem de Luther King. Coragem, não cautela, pode mudar um sistema que é responsável pela morte de crianças. A ira do homem servirá a Deus, pois Deus extrairá o bem desse infame assassinato, permitindo que o sangue de inocentes seja uma força redentora para a cidade e para o sul. O profeta lembra que a mágoa e o desejo de vingança não serão úteis, mas o amor pode redimir qualquer pessoa, mesmo o mais vil. As palavras de Luther King às famílias de luto apontam para a única e verdadeira democracia e inevitável morte de todos os homens, independentemente de raça e de nível social. Ele as encorajou a se apegar à crença cristã de que a ressurreição tirou da morte o seu poder mordaz. A morte é, portanto, um fim, mas uma porta aberta para a eternidade. E, por fim, o louvor de Luther King para com esses mártires infantis não reside na glória e na felicidade futura no paraíso, mas no eloquente e apaixonado apelo à consciência que leve a um comprometimento pessoal e ativo na construção de uma vida melhor na terra, que defenda a justiça e a dignidade humana e o valor de cada ser humano. E o Senhor dos céus nos deu a vida na terra para viver e amar. Para aqueles que lutam por um mundo melhor, o paraíso começa agora. Olha, continua Martin Luther King ainda no culto fúnebre. A morte é espantosamente democrática. Não serve aristocraticamente a poucos, mas democraticamente a todos. Morrem os reis, morrem os mendigos, morrem os ricos, morrem os pobres, morrem os velhos, morrem os jovens. A morte vem para o inocente e para o culpado. A morte é irredutível, é um denominador comum de todos os homens. Espero que vocês possam encontrar algum conforto na afirmação cristã de que a morte não é um fim. A morte não é um ponto final na grandiosa sentença da vida, mas uma vírgula que pontua diante de um magnífico e mais sublime. A morte não é um beco sem saída que leva a humanidade a um estado de total anulação, mas uma porta aberta para a vida eterna. Permitam-me que essa fé audaciosa, que essa invencível suposição lhes fortaleça nesses dias de provação. Agora, para concluir, eu lhes digo, a vida é dura, às vezes tão dura quanto o aço temperado. Há momentos difíceis, desesperadores, como as águas dos rios. A vida tem períodos de seca e de inundação, com o contínuo ciclo das estações. A vida tem o suave calor dos verões e o frio cortante dos invernos, sim. E se nos mantivermos firmes, descobriremos que Deus está do nosso lado e de que Deus pode nos levar à fadiga do desespero ao alívio da esperança e transformar os vales sombrios e desolados na iluminadas veredas da paz interior. E assim, quero que saibam, hoje, que vocês não estão sós. Vocês deram a este mundo crianças maravilhosas, que não viveram vidas longas, mas vidas que vieram a ser vidas significativas. Suas vidas foram dolorosamente curtas em quantidades, mas gloriosamente longas em qualidade. Como pais, nenhum outro tributo poderá lhes ser tão valoroso. Como filhos, nenhum outro epitáfio poderá lhes ser-lhes tão grandioso. Quanto à hora e o local da sua morte, elas não morreram entre os antros dos covis, nem morreram discutindo ou ouvindo conversas sujas. Elas
morreram entre os sagrados muros da Igreja de Deus, discutindo o eterno significado do amor. Shakespeare fez Horácio proferir as mais belas palavras do cadáver de Hamlet. E hoje, diante dos restos mortais dessas lindas e encantadoras meninas, parafraseio as palavras de Shakespeare. Boa noite, amadas princesas. Boa noite, doces símbolos de um novo dia. Que anjos, em revoada, levem-nas ao eterno descanso. Deus as abençoe. Isso aqui é emocionante, amor. Isso aqui é emocionante. Isso aqui me emociona. E lendo esse livro aqui, eu tive algumas inspirações de algumas frases, né? Em várias partes aqui do livro, na hora que eu ia lendo, eu era inspirado aqui com algumas frases. Vou lê-las aqui rapidamente para que nós possamos concluir. Abre aspas. O preconceito está no interior do homem, em uma falsa sensação de poder e superioridade. Fecha aspas. Outra frase. As adversidades não têm o poder de remover os meus sonhos, a não ser se eu deixar de sonhar. A luta individual de um homem que sonhava pela vitória coletiva de um povo. A luta pela liberdade é sempre válida e o custo é caro. Os opressores se multiplicam pelo desejo ávido por poder. O conhecimento é a chave para a liberdade. O processo de crescimento de um povo passa pelo conhecimento e passa pela aplicação do mesmo. A liberdade nunca vem fácil. Lute por ela. A libertação física não tem efeito se não houver uma libertação espiritual e emocional. É necessário entender o nosso propósito para morrer por alguma coisa ou viver por nada. Devemos decidir o pilar da nossa existência, se é o amor ou o ódio. Por isso, ame ou morra. Podemos transformar nosso passado sombrio em um futuro brilhante, pois o futuro ainda não é realidade, mas é o resultado das nossas escolhas que fará o nosso futuro. Por isso, pense nisso e fiquem na paz, que na paz eu estou. Fui.